sou Saulo Minati Andrade e sou membro do PET Matemática da UFSC. Estou aqui para resolver o desafio 17 dos desafios diários que tem lá no Instagram do PET, @pet.mtm.ufsc. Vamos lá então. O enunciado diz assim: uma pessoa disputa um torneio com partidas nas quais ela não obtém pontos se perder a partida, obtém 1 ponto se empatar e obtém 3 pontos se ganhar a partida. De quantas maneiras distintas ela pode obter 20% do máximo possível de pontos disputados em 15 partidas? Essa é a letra A. E a letra B diz: após 15 partidas jogadas e com a pontuação obtida no item A, qual é o número mínimo de partidas que ela deverá ainda jogar para que obtenha 50% do total de pontos disputados? Então, aqui fala de um torneio, né, com partidas, mas não fala de qual esporte é, não fala de qual jogo é, se é um esporte eletrônico, se é um esporte que envolve uma mesa. Mas aqui o mais provável é que seja um futebol, pois eu sei que o futebol nos pontos corridos é exatamente assim que se dá a pontuação. Você vence a partida, você ganha 3 pontos, empata, ganha 1 e derrota, ganha 0, né? Perder a partida. Vamos então resolver o item A, né? No item A a gente tem que calcular de quantas maneiras a gente pode obter 20% do máximo possível de pontos. Ora, para a gente calcular isso, a gente precisa saber quanto é 20% do máximo possível de pontos. Mas para calcular o 20% do máximo possível de pontos, eu preciso calcular o máximo possível de pontos. Ou seja, a gente tem 15 partidas, né? O enunciado diz que é o máximo de pontos em 15 partidas. O máximo de pontos vai ser obtido quando a gente ganhar todas as 15 partidas, isto é, ter uma pontuação total de 15 vezes 3 igual a 45. 45 pontos é o máximo possível. Agora eu preciso calcular 20% deste máximo possível. 20% desses 45 pontos. Isso é 0,2 vezes 45. Fazendo alguns artifícios. Porque isso aqui fica 2 vezes 0,1 vezes 45. Agora eu sei, isso aqui é de boa, é 4,5. Agora eu multiplico por 2. 9 pontos é o máximo possível é o 20% do máximo possível em 15 partidas. Então agora a gente tem que calcular de quantas maneiras a gente pode obter esses 9 pontos no máximo, né? Vamos lá. De quantas maneiras será? Aqui eu estou assumindo que as maneiras são de quantas formas de quantas formas a gente pode obter, tipo, de quantos valores diferentes a gente pode ter de vitória, empate e derrota. Quantas combinações diferentes de número de vitórias, empate e derrota a gente pode ter para obter esses 9 pontos. Olha, um deles é o mais de cara assim, que é ganhar 3 partidas, né? Se a gente ganhar 3 partidas, a gente obtém 3 vezes 3, que é 9 pontos, né? Cada vitória vale 3 pontos. Ou seja, 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Agora, se a gente tiver 2 vitórias e 3 empates, a gente vai ter 6 pontos pelas vitórias, que é 2 vezes 3, e 3 pontos pelos empates, porque cada empate vale 1 ponto. A gente vai ter 9 pontos ao todo, né? Agora, aqui eu falei 3 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. É mentira. Na primeira aqui é 3 vitórias e 12 derrotas, nenhum empate. Né? Porque são 15 partidas ao todo. Então aqui, mas considerando só o número de vitórias e empates, tá? Agora aqui a gente tem 2 vitórias e 3 empates, né? Que dá 9 pontos. A gente também pode ter uma vitória e o resto de empates até completar 9 pontos. Uma vitória e 6 empates. Vão ser 3 pontos pelas vitórias, mais 6 por cada empate. É mais 1 por cada empate, ou seja, 6 pontos de empates. Vamos ter 9 pontos ao todo. E aqui, ou empatar 9 partidas, né? Que também é bem de cara, né? Você empatar 9 partidas, você ganha 1 ponto por partida, então, por partida empatada, então empatando 9 partidas, nós ganhamos também 9 pontos. Então há 4 maneiras distintas de se obter 9 pontos exatamente. E 9 pontos exatamente é exatamente 20% do total de pontos disputados em 15 partidas. Do máximo de pontos, né? Agora vamos para o item B. Primeiro vamos lembrar o que é o item B, né? Voltando aqui, o que diz o item B mesmo? Após 15 partidas jogadas, né, e com a pontuação obtida no item A, qual é o número mínimo de partidas que ela deverá ainda jogar para que tenha 50% do total de pontos disputados? Ora, então é assim. Ó. Vamos lá, vamos para o item B.
Agora, para a gente saber esse número mínimo de partidas para jogar para obter 50% do total de pontos disputados, ainda com a pontuação obtida no item A, e essa pontuação obtida no item A a gente já calculou que é 9 pontos, a gente precisa saber quantas partidas essa pessoa precisa ganhar para que aconteça uma igualdade entre essas duas coisas. Então, consequentemente, quantas partidas ela precisa ganhar? A gente precisa saber qual é o número mínimo de partidas que ela precisa jogar para que ela tenha pelo menos 50% do total de pontos disputados. O mínimo de partidas vai ser quantas partidas ela pode ganhar consecutivamente até obter 50% dos pontos. No momento, ela tem 9 pontos e 20% do total de pontos. Então, assim, a gente precisa ter uma igualdade entre isso aqui, ó. Entre esses dois itens aqui. 50% de 3 vezes a soma de 15 partidas, as que já foram, né? Estamos considerando que já foram 15 partidas, que já aconteceram. E o número de partidas a mais. Qual é esse número? Não sei. Número mínimo de partidas a mais? Eu não sei. Mas eu sei que esse número aqui esse número mínimo de partidas a mais somado de 3 mais as 15 partidas que já foram vezes 3 vai ser o número de pontos totais disputados. E 50% desse valor vai ser exatamente 50% do total de pontos disputados. Agora, 9 mais 3 vezes o número... Não, 9 que é o total de pontos que a gente já... Não, 9 é o número de pontos que a gente tem, que a pessoa já ganhou. E agora, mais 3 vezes o número mínimo de partidas a mais vai ser exatamente o número de pontos totais, o número de pontos que ela vai ter após ter disputado, ter ganhado todas as partidas. Todas essas partidas a mais, além das 15 que já foram. Ou seja, por isso que é 3 vezes o número mínimo de partidas, porque aqui estamos falando em termos de pontos. Isso aqui vai ter que ser exatamente... Esse número de pontos aqui vai ter que ser exatamente 50% do número total de pontos disputados, que seria 3 vezes o número de partidas que já foram disputadas, que são 15 mais o número mínimo de partidas a mais. Então, a gente pode chamar esse número mínimo de partidas a mais de x. Por que não? A gente vai ter essa igualdade aqui. E daí, calculando o valor de x, a gente chega... nessa equação aqui, 3 vezes 15 mais x dividido por 2 igual a 9 mais 3x, fazendo aqui, multiplicando ambos os lados por 2 e depois só calculando aqui, multiplicando por 3, multiplicando por 2. Agora a gente subtrai 3x de ambos os lados e 18 também de ambos os lados, a gente chega a 27 igual a 3x. E a gente conclui que x tem que ser igual a 9. Portanto, a resposta final em cada um dos itens é A. Já vimos de 4 maneiras distintas, e a resposta da B é no mínimo 9 partidas, né? 9, esse x a gente chamou o x o número mínimo de partidas a mais, que é exatamente o que a gente queria calcular. Então, no mínimo 9 partidas, ganhando em todas elas. Valeu! Essa foi a minha resolução. Se você não entendeu, não se preocupe. Pode deixar aí nos comentários qualquer dúvida que você tenha. Também, se você curtiu a resolução, não deixe de deixar o seu like. Se inscreva no canal do Pet para não perder nenhuma novidade, porque é muito massa. E falou!